Olá pessoal, para você que não me conhece, está assistindo esse vídeo aí a primeira vez, meu nome é Ângelo. Atendendo aí a um pedido, né, de uma aluna, eu vou resolver aqui essa questão aqui do livro do David Johnson, né, um livro de circuitos. E aí aproveitando aí, eu vou compartilhar aí com outros alunos através do canal que tiver interesse aí em aprender aí como raciocinar num circuito como esse aqui. Então, o primeiro passo é o seguinte, né? Vamos ler aqui o enunciado. Ele diz que pede para calcular as tensões V1 e V2, né, que são as tensões aqui nos terminais dos capacitores, para um tempo T maior que zero. O tempo T maior que zero é o tempo após, né, a chave ter sido fechada. Sendo que ele faz uma observação aqui que ele diz o seguinte: o circuito está em regime permanente em T igual a zero menos. T igual a zero menos é o momento anterior à ação de fechar a chave. Então, a chave aqui ela ficou aberta um tempo tal que foi suficiente para que os dois capacitores eles atingissem a sua carga máxima. Como se trata aqui de uma fonte, né, o circuito está sendo alimentado por uma fonte de corrente contínua, isso significa que esses capacitores, ao estar na condição de carregado, eles vão se comportar aqui como uma chave aberta, né, nesses dois ramos aqui, né, nesse ramo e nesse ramo aqui. Então, é importante conhecer as condições iniciais, né, no caso aqui das tensões, né, as tensões iniciais armazenadas aí nos capacitores, né, para assim poder efetuar aí as análises e chegar aí na solução de acordo com o que está se pedindo, né, que é o momento em que a chave se fecha e o circuito atinge um novo estado de regime permanente, sendo que agora incluindo aí ao circuito uma fonte de 6 volts, né? Então, o primeiro passo é analisar o circuito antes da chave ser fechada. Então, antes da chave ser fechada, essa fonte de 6 volts ela não faz parte do circuito. E assim, temos o seguinte, temos duas malhas aqui, né? E temos um ramo aqui. Como é dito, né, que o sistema atingiu o seu estado de regime permanente, então aqui no capacitor ele se comporta como uma chave aberta, então aqui não há circulação de corrente nesse ramo. E também não vai haver circulação de corrente nesse outro ramo aqui, né, porque eles vão se comportar como chave aberta. Sendo assim, não haverá corrente nesse ramo aqui onde está a fonte. Logo, não haverá queda de tensão nesse resistor. E isso faz com que a gente podemos aí, entender que a tensão nos terminais da fonte aqui de 12 volts estará ligada em direto aos terminais desse capacitor aqui, né? E a tensão V1 vai ser de 12 volts. Como não há corrente circulando aqui, então, de igual modo, não haverá queda de tensão, né, provocada aqui por esses resistores, então essa fonte de tensão também estará em paralelo com os terminais aqui desse capacitor. Logo, a tensão V2 também será de 12 volts. Então, assim, para essa topologia, né, nessa configuração que está, não vai precisar fazer grandes cálculos para conseguir obter os valores iniciais aí de tensão nos dois capacitores. Então, eu coloquei aqui que V1 em 0- tem 12 volts e V2 em 0- é igual a 12 volts. Né? Então, essas são as condições iniciais. Lembrando que o capacitor ele não muda de forma abrupta, né, o seu estado, né, de tensão, o seu estado de tensão. Isso significa o quê? Que após fecharmos essa chave aqui, no momento imediatamente após fechar a chave, os capacitores eles vão se manterem com a mesma tensão de 12 volts. Passado um tempo, é que haverá aí uma modificação nesse nível de tensão. Ok? Então, para o circuito antes da chave ser fechada, obtemos aí esses dois parâmetros iniciais. Analisando agora a condição da chave fechada, né? É o momento em que a chave fecha, então eu vou inserir aqui essa fonte de 6 volts ao circuito, até que o circuito atinja um novo estado de regime permanente.
Como a gente pode observar, temos aqui dois nós, né? Esse aqui, três nós, né? Esse é um, esse é o outro e esse aqui é o nó que é tomado como referência. Embora eu não coloquei aqui, né, a representação aqui do terra, né? Mas aqui é o nó de referencial 0. Como eu sei que a tensão nesse nó é de 6 volts, então só preciso montar a equação para esse nó aqui, que é o nó V1, que de forma proposital eu já deixei aqui como nó V1, porque está associado aí à variável que eu quero encontrar e que é pedida aí pelo problema. Então, montando a equação dos nós, né, eu chego aqui a essa expressão matemática. Trabalhando aqui essa expressão matemática, eu chego a essa outra expressão. E como aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, o termo de maior grau é conveniente que ele seja unitário, né? O coeficiente dele seja unitário. Então eu vou dividir tudo aqui por 8. Então quando eu divido tudo aqui por 8, eu vou ter essa outra estrutura aqui de equação diferencial. Então essa equação diferencial, né, que é uma equação diferencial de primeira ordem, embora, é só uma observação, esse exercício aqui está dentro de um capítulo que aborda assuntos, aborda circuitos, né, que envolve aí, equações diferenciais de segunda ordem. Porém, para calcular, achar a equação, né, que vai modelar o comportamento dessa tensão V1, ela é de primeira ordem. Você vê que a equação diferencial aqui é de primeira ordem. Beleza? Então, como iremos aqui resolver essa equação diferencial e achar a solução? Eu já ensinei isso em alguns vídeos, né, mas só para lembrar, uma equação diferencial ela é composta por a resposta, né, de uma equação diferencial é composta por duas soluções, né? A resposta natural e a resposta forçada. A resposta natural ela não depende do sinal de entrada, né? Então eu igualo, né, a equação diferencial a zero e uso algumas técnicas de solução para a equação diferencial de primeira ordem. No caso aqui por separação, né, de variáveis, né? E aí eu vou chegar aqui numa equação, né, que é uma possível solução, né? Na verdade, como aqui eu não tenho a constante K definida, então eu tenho aqui uma família, né, de soluções para essa equação diferencial, né? Então eu chego aí a essa solução homogênea. Então eu tenho a resposta natural, que é dada por essa expressão aqui, que é uma exponencial multiplicada por uma constante que eu chamei de K. A resposta forçada é eu olhar para o termo que está no segundo membro e fazer alguns testes. Por quê? Como é que se baseia esse teste, né? O circuito ele é um circuito linear, então a resposta ela vai acompanhar o sinal de entrada. Então, se o meu sinal de entrada ele é uma constante, então isso sugere que uma das minhas soluções também seja uma constante, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um teste na equação original, né? Que foi a que foi calculada aqui, ó. Vou pegar essa equação original, que tem aqui, ó, V1, V1, e vou testar. Então, qual vai ser o meu teste? Eu vou considerar que uma possível solução é um valor constante que eu não sei, eu vou chamar de B. Então, B aqui é um valor constante. Eu não sei que número é esse, mas é uma constante. E vou inserir essa possível solução, né, essa hipótese de solução, na equação diferencial e testar. Então, eu sei que ao derivar essa solução e somar com 4 vezes o valor dela, tem que ser igual a 36. Então, aplicando aqui, né, eu tenho a derivada de B mais 4B, que é igual a 36. Lembrando que B é uma constante, logo a derivada de uma constante é zero. Então, eu tenho 4B igual a 36, logo B é igual a 36,4, que é igual a 9. Então, B é igual a 9. Então, a minha resposta forçada é igual a 9. O que isso quer dizer? Que quando o meu sistema atingir o seu novo estado de regime permanente, a tensão nos terminais do capacitor atingirá um valor de 9 volts. Beleza? Aí agora, para calcular a solução, né, eu já encontrei aqui a resposta natural e a forçada.
Então, a minha solução, né, completa, ela é composta da minha resposta natural mais a minha resposta forçada. Lembrando que a minha resposta natural, eu não conheço, né, essa constante K. Como que eu calculo essa constante K? Eu tenho que usar aí o nosso... Na matemática chama de condição de contorno, né? Aqui a gente iremos usar as condições iniciais, né? Que dá no mesmo. Então, eu vou pegar uma condição em que eu conheço o valor da minha tensão, né, naquela condição, e vou aplicar aqui na equação para descobrir o valor dessa minha constante K. Então, como lá no início nós calculamos, vimos que no instante 0 t igual a 0, a tensão nos terminais do capacitor é igual a 12 volts. Então eu faço que V de 0 é igual a 12, que é igual a K é elevado a menos 4t, no caso t é igual a 0, mais 9. Fazendo essa operação aqui, vamos chegar na seguinte equação aqui, ó, que K é igual a 12 menos 9, logo K é igual a 3. Então eu sei que K é igual a 3 e sei que B é igual a 9. Fazendo a substituição, eu tenho a estrutura da minha resposta completa, é uma função, né, que vai modelar o comportamento da tensão e que é igual a 3 vezes E elevado a menos 4t mais 9. Se eu quiser saber se isso está correto, né, quando t for igual a 0, esse termo vai a 1, então eu vou ter 9 mais 3 vai dar 12, que é a condição inicial. Se, à medida que o tempo for aumentando, tendendo ao infinito, né, o estado de regime permanente, esse termo aqui ele vai zerar, né, e aí sobra apenas o 9. Beleza? Então, essa aqui é a resposta, é a solução, né, para o comportamento da tensão V1. Determinando o V2. Né? V2, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Observa que V2 aqui, ó, pegando essa parte aqui apenas, eu sei que sobre esse ramo aqui, que é onde está o resistor em série com o capacitor, a soma dessas quedas de tensões tem que ser igual a 6 volts. Então eu sei que, considerando aqui, né, como aqui a polaridade já é definida, então eu sei que a minha corrente ela vai estar entrando no capacitor, no polo positivo do capacitor. Tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse tipo de identificação de polaridade aí nos elementos aí, passivos. Né? Então aqui eu vou ter uma soma da queda de tensão, vou ter uma soma de V2 com a queda de tensão no resistor 4. Fazendo essa equação aqui dessa malha, eu vou conseguir descobrir quanto vale V2. Da seguinte forma. V2 mais 4 vezes I2 é igual a 6. Lembrando que I2 é a corrente que passa no ramo e a mesma corrente no capacitor. A corrente no capacitor V2 é definida como sendo a capacitância, que é 1 dividido por 8, vezes a taxa de variação da tensão nos terminais desse capacitor, que no caso é V2. Então eu coloco aqui eu faço uma equação como uma única variável, que é a variável que eu conheço, que eu desejo encontrar. E aí vai me resultar aqui numa equação diferencial com essa estrutura aqui. Né? Aplicando aí a mesma técnica usada na equação anterior, chegamos aí à solução natural, né? Solução forçada. Sabemos também, aqui só um pequeno detalhe aqui, que aqui deixa eu corrigir logo. Então aqui só fazendo uma correção, aqui estava V1, né? E aí eu fiz uma pequena alteração aqui no sistema. Mas vamos lá. Aplicando aí para a resposta natural em V2, né? Aplicando o mesmo conceito aqui, né? Chegamos aqui a essa resposta, né? Equação diferencial de primeira ordem. Resposta forçada, né? Considerei aqui uma constante. Aqui é V2, tá, pessoal? Fazendo só uma correção aqui, tinha uns erros aqui, né? Uns índices aqui, né? Aqui também. E aí melhorando aqui a aparência. Então vamos lá.
Para determinar aí a expressão matemática, né, que define o comportamento da tensão V2, né, usando o mesmo raciocínio que foi utilizado para definir aqui a solução para V1, né, temos aqui a equação diferencial de primeira ordem, solução natural, solução forçada, né, feito um teste, e aí chegamos aqui na solução, na resposta completa, né, para o comportamento, né, a equação que modela o comportamento da tensão nos terminais do capacitor, né, a tensão V2. Então, esses são os valores, essas são as expressões matemáticas que vão modelar essas duas tensões. Então, aqui, só para ilustrar, né, eu tenho aqui, ó, no instante inicial, né, o circuito, ele, em um dado momento, ele é alimentado, né, isso antes da chave ser fechada, tá? Isso na condição de chave aberta. Então ele vai atingir um valor máximo aqui, que é aproximadamente 12 volts, né? Ou seja, a tensão, aqui eu estou medindo a tensão nos terminais dos dois capacitores, né? Então você veja que ele vai chegar aí, ó, a tensões igual a 12 volts. Quando a chave fecha, então ocorre aí uma alteração no circuito, né? Ele tem ali uma decaída, né, exponencial, e aí no caso V1 vai ter um valor aqui, 9 volts, e aqui vai ser 6, né? Deixa eu ver isso aqui, ó. Então essa curva, né, que é apresentada aqui, ela é descrita por essas duas expressões aqui. Como a gente pode ver aqui, né, isso aqui foi extraído de um simulador, então eu estou sobrepondo aqui no mesmo gráfico os valores que foram medidos no circuito diretamente com o valor que foi, com o sinal, né, que está sendo gerado aí por essas duas equações. Então esse sinal aqui, ó, que vem zerado aqui e num dado momento ele vai um valor máximo e depois decai, é um sinal que está sendo gerado por essas duas expressões matemáticas aqui. Então o sinal está sobreposto. Veja que V1, que é o valor medido, ele está dando 9 volts aqui nesse ponto, né, onde está o cursor aqui. E o V1 calculado também 9 volts. Então você vê que o que está sendo medido com o que está sendo calculado está batendo, né? Então a nossa solução matemática está correta. Então V2 aqui, ó, 6 volts, e o valor calculado 6 volts também. Ó. Você vê que é idêntico o valor, né? Então isso quer dizer que o nosso raciocínio está correto. Então espero ter contribuído aí com vocês, né? Com essa explicação aí, né? Sobre a resolução desse circuito. E ficando alguma dúvida, né? Deixe aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Então, um forte abraço aí e até uma próxima.